a palavra o presidente da Anvisa, Dr. Jarbas Barbosa da Silva Júnior. Muito obrigado, bom dia. Em primeiro lugar, eu queria agradecer, parabenizar o senador Ivo Cassol, as duas comissões que estão fazendo essa audiência. Eu creio que é um tema extremamente importante. Eu creio que é impossível a gente discutir saúde, vidas humanas, sem que haja um envolvimento e um engajamento importante. Sem isso, efetivamente, a saúde não avança e nós precisamos cada vez mais fazer com que esse debate se fortaleça, cresça. Aqui nós tivemos vários depoimentos, eu acredito que diversas exposições que, sem dúvida nenhuma, acrescentam bastante para o debate. Eu vou fazer um resumo, Pode passar o primeiro, por favor? Um resumo do papel da Anvisa na regulação sanitária. A regulação sanitária é importante por dois pontos principais. Primeiro, proteger a saúde da população. Medicamentos, vacinas, produtos médicos não são inócuos. Para não ir muito atrás, eu cito um anti-inflamatório que foi considerado um milagre da medicina em 1999 para tratar a artrite, o Vioxx, se tornou o medicamento, talvez um dos medicamentos mais utilizados no mundo e que foi cancelado a sua venda em 2004, porque se descobriu que ele dobrava o risco de doença cardiovascular. Somente nos Estados Unidos, um estudo independente feito pela Autoridade Sanitária Americana, digamos assim, a Anvisa americana, fala de 140 mil infartos de miocárdio e acidente vascular cerebral que foram produzidos pelo uso desse medicamento. Então, esse ambiente regulatório, ele é fundamental para proteger a saúde das pessoas e garantir a vida das pessoas. Segundo, ele tem que promover o acesso, promovendo a saúde da população, garantindo o acesso. Então, essa dupla missão que a Anvisa e qualquer agência regulatória no mundo desempenham, elas são igualmente importantes. O processo de desenvolvimento de um medicamento, ele é complexo. Mostro aqui nesse círculo, e os dois ali que estão em brancos, o começo a descoberta, tanto o professor Gilberto, outros pesquisadores falaram aqui dos vários anos em que eles fizeram esse trabalho de bancada, de buscar síntese, fazer comparações. Esse é um trabalho que é feito, se considera que milhares de pesquisas semelhantes, de busca de novos medicamentos, são realizados diariamente no mundo inteiro. Depois disso, são feitos ensaios não clínicos. Aqui também foram apresentados vários ensaios não clínicos, e o nome não clínicos é porque eles não utilizam seres humanos, que foram aqui também mostrados tanto pelo colega, o Durvaney e outros que aqui falaram. Inclusive, vários deles com apoio de órgãos de fomento à pesquisa, como deve ser, para que se apoie o desenvolvimento de ciência em nosso país. Esses ensaios não clínicos, eles têm uma gama muito grande, desde simulação em computador, utilização de linhagem de células, como foi aqui relatado, tanto animal como células humanas, cobaias de diferentes portes e de diferentes espécies, dependendo do tipo de droga que se quer. Para que são feitos esses ensaios não clínicos? Primeiro, para se estabelecer se há alguma evidência de que possa funcionar aquela droga. Agora, particularmente, tem um aspecto importante, é que para passar a etapa seguinte, que são os ensaios clínicos, ou seja, utilizando seres humanos, esses ensaios pré-clínicos, não clínicos, precisam demonstrar que essa medicação é segura. Estão em brancos essas duas caixas, porque aí não tem regulação da Anvisa. Aí fala a ciência, os resultados são publicados em revistas científicas. O que a Anvisa faz é apoiar. A Anvisa tem um guia de boas práticas de laboratório, instruindo os cientistas brasileiros como devem ser realizadas essas pesquisas em laboratório, de maneira que eles depois tenham uma validação mais simples. A partir do ensaio não clínico, a gente começa uma etapa de ensaio clínico. Aí está em azul porque a partir daí começa o trabalho regulatório da Anvisa. Os ensaios clínicos, eles são padronizados no mundo inteiro. Quando a gente fala em ensaio clínico de fase 1, 2 e 3, nós estamos falando exatamente a mesma coisa no Brasil, na Austrália, na China, na Europa, no Canadá, nos Estados Unidos. Ou seja, não é invenção brasileira, Esses estudos são padronizados e eles são padronizados exatamente para que a gente tenha garantia, primeiro, que aquela droga ou candidata a medicamento não faz mal. Então, o primeiro ensaio que é feito
é exatamente num número limitado de pessoas, né, voluntários, geralmente voluntários sadios, pode variar um pouco, dependendo do tipo de medicamento que se está pesquisando, e se verifica que primeiro ele não faz mal. Né? Depois disso vem a fase 2, consolida essa certeza que não faz mal e já se avalia que faz bem, e o ensaio clínico de fase 3, onde aí a gente pode ter certeza da eficácia daquela droga. Por que esses estudos são padronizados? Porque muitas vezes é difícil você separar o impacto, principalmente quando são tratamentos, como no caso do câncer, onde, exceto em situações muito específicas, quando não tem tratamento, muitas vezes você está falando de testes que estão combinando. Pessoas que já fazem radioterapia, ou que fizeram, que fazem ou estão fazendo quimioterapia, que estão, ou seja, você não pode, exceto em situações ultra excepcionais, dizer para essas pessoas que não façam isso e que experimentem um novo medicamento comparando não tratamento com esse tratamento novo. Seria eticamente inaceitável. Né? Por isso que tem toda uma metodologia científica para separar. A gente fala em controlar, né, esses vários efeitos. A pessoa que tomou a radioterapia, que está tomando a quimioterapia, que está tomando a droga nova, como avaliar exatamente qual é a contribuição efetiva da droga nova que está adicionada. Isso é uma padronização internacional, o mundo inteiro utiliza essa mesma metodologia, e ela pode dar a garantia que essas drogas novas, além de seguras, que é a primeira premissa e fundamental, que ela não faça mal, porque, de novo, nós estamos falando de vidas, né, de pessoas, e por isso o primeiro pressuposto é que não... Vou pedir a vocês que ouçam. Só um minuto, por gentileza, vamos ouvir os dois lados? Para a gente depois poder tirar no final aqui a conclusão. Então, por isso, continua, doutor Jair. Primeiro, eu agradeço ao senador, só digo que não são dois lados. Eu aqui vou, quando chegar no final, é exatamente o papel da Anvisa. Eu não estou aqui nem para defender a Foz, nem para criticar a Foz. Eu estou aqui para apresentar qual é o processo, que não é só no Brasil, em qualquer lugar civilizado do mundo, é utilizado para que a gente possa ter uma droga sendo utilizada em pessoas. Ensaios clínicos realizados, é feito o registro. O registro não é só um processo burocrático, cartorial, de entregar um papel. O registro é uma análise rigorosa sobre todos esses testes que foram realizados, a pesquisa que foi feita. E depois o monitoramento pós-mercado, porque, como eu falei no exemplo do Vioxx, infelizmente ele não é o único, mesmo medicamentos ou vacinas que passaram por todo esse circuito de proteção podem apresentar problemas depois. Por quê? Porque mesmo ensaios clínicos de fase 3, que são os maiores, que chegam a envolver 15 mil, 20 mil, 30 mil pessoas, se nós temos um evento adverso raro, que ocorre, por exemplo, mata uma pessoa a cada 100 mil que tomam, no ensaio clínico de fase 3 ele não seria percebido. Por isso que mesmo quem passa por todo esse processo, a Anvisa ainda faz o monitoramento que a gente chama pós-mercado, de maneira a verificar se mesmo eventos graves, adversos e raros podem ser verificados na vida real, no mundo real, quando o medicamento começa a ser utilizado em larga escala, não em poucos milhares ou em poucas centenas, mas num conjunto muito grande de pessoas. Bom, a Anvisa se baseia, primeiro, na lei brasileira, é uma lei de 76, e quando o Brasil instituiu essa lei, os legisladores brasileiros queriam o quê? Que o Brasil se igualasse aos países desenvolvidos do mundo que tinham regras para o registro de medicamentos, né? Então está dito aí bem claro na lei que nenhum produto, né, pode ser exposto à venda, entregue antes de registrado, né? Naquela época nem existia Anvisa ainda, né? Era no Ministério da Saúde, tinha uma secretaria chamada Secretaria de Vigilância Sanitária, fala no registro, fala fundamentalmente que tem que ter comprovação científica de análise, tem que demonstrar segurança e eficácia, né? Fala que para um produto novo tem que ser fornecida amplas informações sobre a sua composição, seu uso, para uma avaliação. Isso é uma legislação brasileira absolutamente, quer dizer, 40 anos já, né? Mas absolutamente atual, porque mesmo na época foi feita em consonância com tudo que a ciência desenvolvida no Brasil e em todo o mundo criou como um consenso do que seria necessário para que um medicamento tivesse autorização de ser utilizado na população. Com base nessa legislação, nós temos também algumas regras da própria Anvisa, eu vou falar muito rapidamente delas. Primeiro, em relação à pesquisa clínica, né? Nós temos, inclusive, a senadora Ana Amélia fez referência, né, a um projeto de lei, nós
procuramos participar do debate, aperfeiçoando esse projeto de lei. Estamos à disposição do Senado para continuar. Conversei já com o senador Moca sobre isso, com a própria senadora Ana Amélia. No caso da Anvisa, né, as primeiras regras sobre ensaio clínico no Brasil vêm do final dos anos 80. Né? Também já naquele momento havia uma preocupação de ter uma regulamentação. A última regulamentação nossa, ela é recente, né, de 2015, ela fundamentalmente, ela define todos os procedimentos que têm que ser tomados para uma realização de um ensaio clínico, harmonizado com todas as principais agências regulatórias do mundo. Né? Então, um ensaio clínico que é feito aqui no Brasil, ele tem validade fora do Brasil também, porque exatamente segue os parâmetros baseados no conhecimento científico, no conhecimento técnico que se tem e que deve ser, claro, presidir esse processo. E ele também define prazos para a Anvisa, de maneira que a gente não tenha lá um processo interminável de análise, então tem um prazo. O prazo máximo de análise da Anvisa, mesmo nas situações mais complexas, é de apenas 180 dias para analisar um protocolo de um novo medicamento, de um biofármaco, por exemplo, que é um produto extremamente complexo. E deixa muito claro que prioriza toda a pesquisa e todo ensaio clínico de droga que é desenvolvida no país. Né, enfatizo, prioriza um critério de prioridade que tanto faz parte dessa RDC como da RDC 37, inovação radical. Inovação radical é, fundamentalmente, traduzindo, né, é um medicamento novo, não é um medicamento que já existia e foi melhorado. Isso a gente chama de inovação incremental. Toda inovação radical fabricada no país é considerada prioridade, ou seja, passa para o começo da fila. Então, a Anvisa procura, com isso, criar um ambiente regulatório que estimula a inovação e que estimula e apoia a inovação realizada no Brasil. Bom, feito os ensaios clínicos, que tem que ser protocolado e analisado na Anvisa, a gente passa para o próprio registro. Né? Também várias normas, desde lá os anos 70, que vêm sendo aperfeiçoadas, a última que está aí. Todas essas normas são disponíveis na página eletrônica da Anvisa, são publicadas em diário oficial, são de amplo conhecimento público. Não se trata aqui de nenhuma norma que é, vamos dizer assim, difícil de ser consultada. Bom, essa é a última regulação, né? A gente fala da questão do registro, e aí também fica muito claro que no registro deverá estar acompanhado de relatório de segurança e eficácia, de acordo com o guia específico, contendo o relatório dos ensaios não clínicos que foram realizados, e pelas exposições aqui, já vários ensaios não clínicos já foram e estão sendo, né, realizados, e o relatório dos ensaios clínicos de fase 1, 2 e 3. Bom, mas será que isso não poderia ter alguma flexibilidade? Tem. Né? A própria regra prevê, depois de superada a fase 1 e 2, que diz que ele não é inseguro, se há um medicamento, e a gente tem casos reais desse tipo de flexibilidade, se há um medicamento que demonstrado na fase 1 e na fase 2 que são seguros, e começa a fase 3, e essa fase 3 tem resultados promissores, a Anvisa permite o registro do medicamento nessa fase, sem precisar completar a fase 3, exatamente porque nós estamos tratando de garantir o acesso das pessoas. Qual é, então, a barreira que não pode deixar de ser realizada em nenhuma hipótese? É a barreira de demonstrar cabalmente, com metodologias científicas validadas no mundo inteiro, que esse medicamento, ou nova droga, nova substância, não é capaz de produzir males à saúde de quem vai ser objeto da pesquisa. Isso é uma regra, né, exatamente, que exige que estudos de fase 3 que estão sendo desenvolvidos podem já pedir registro ou podem ser autorizados à importação individual, que também é outra possibilidade que a Anvisa dá, e tem pessoas no Brasil que usam essa regra. Um medicamento que está em estudo já passou por fase 1 e 2, está na fase 3, resultados promissores, isso pode ser utilizado, há regras para essa flexibilidade. Onde é que não há flexibilidade? Fase 1 e 2, porque isso seria abrir mão da comprovação científica de que eles efetivamente são seguros. Bom, em resumo, né, quando faz a avaliação de um registro, a Anvisa analisa, primeiro, a qualidade, com base em todas essas questões, inclusive do local da fabricação.
né? Inclusive do próprio local da fabricação. E a questão da eficácia e da segurança. Então, esse é o percurso, não é só uma análise, digamos assim, cartorial de documentos, é uma análise técnica, né, realizada por pessoas qualificadas e que visam efetivamente verificar a qualidade do processo de fabricação, em segundo lugar, a eficácia e a segurança daquele medicamento. Eu tiramos ontem aí às 18h12, né? Por exemplo, isso pode ser acessado hoje, pode até ter mudado, tem um a mais, né, 2 a mais, não sei. A fila de análise de pesquisas clínicas, a Anvisa está cumprindo rigorosamente a sua resolução de, no máximo, chegar a 180 dias. No dia de ontem, a gente tinha 26 pesquisas clínicas aguardando análise, né, várias outras já foram liberadas esse ano, essas é que estão na fila. A mais antiga, e é um biofármaco, ou seja, é um medicamento de análise mais complexa, são medicamentos de novíssima geração, vários deles para câncer, vários deles para doenças como artrite reumatoide e outras doenças autoimunes graves. Nós tínhamos 26, a mais antiga era de 15 de julho, ou seja, não há nenhuma fila dormindo numa gaveta da Anvisa, porque nós sabemos que acelerar a análise de pesquisas clínicas é garantir que as pessoas tenham acesso em condições seguras e cientificamente provadas, para que garanta-se um medicamento. Aqui a gente tem a fila de análise e registro de medicamentos novos. É menor, por quê? Medicamento novo, efetivamente, leva, e o depoimento dos pesquisadores que aqui falaram, dá uma demonstração disso, dá o compromisso deles, inclusive, a dedicação que eles tiveram ao longo de 5, 10, 15, 20, 25 anos. Porque descobrir uma nova molécula, infelizmente, garantir que ela seja segura, em primeiro lugar, segura, né, e que ela tenha eficácia, realmente são poucas moléculas novas que são descobertas e pedem registro a cada dia. Nós temos hoje na fila da Anvisa apenas 10 petições de registro. Como eu disse, foi ontem 18h12, pode ser que tenha crescido, alguém tenha entrado já hoje de manhã, mas isso também é consultável online, né, no sítio da Anvisa. Aí também há todo um esforço, só dou um exemplo, os novos medicamentos de hepatite C, que o ministro começou a distribuir na semana passada, foram medicamentos novos e que mudam completamente a vida das pessoas com hepatite C, passa a curar mais de 95%, inclusive pessoas que já tinham lesão hepática gravíssima, que iam esperar um transplante ou ter uma complicação grave que os levasse à morte, passam agora a contar com medicamento que cura mais de 95%. Esse medicamento novo, foi analisado, todo o processo em apenas 4 meses, com tempo igual ou menor que as principais agências regulatórias do mundo, como a agência europeia, a agência americana, a agência canadense. Por quê? Porque como se tratava de um medicamento inovador para uma doença gravíssima, também é outro critério de prioridade e entra no começo da fila, porque a fila nós olhamos não do ponto de vista burocrático, mas no ponto de vista de garantir o acesso das pessoas, principalmente das pessoas que necessitam dela. Bom, terminando, e para sintetizar, qual é o papel, então, da Anvisa nas pesquisas clínicas? Porque, de alguma maneira, às vezes entra um debate e a Anvisa deveria fazer pesquisa clínica. A Anvisa não realiza pesquisa clínica. Pela exposição aqui, fica claro por quê. O órgão que analisa se a metodologia está correta, se os objetivos serão efetivamente alcançados, se a segurança das pessoas está efetivamente assegurada, também não pode realizar, porque cria um conflito de interesse agudo e evidente. Nenhuma agência regulatória do mundo faz pesquisa clínica. Quem faz pesquisa clínica são os centros de pesquisa, com apoio de órgãos que incentivam a pesquisa, como foi citado aqui pelo professor, o apoio que ele já tem na fase pré-clínica de FAPESP, CNPq e outros órgãos. Qual é o papel da Anvisa? Primeiro, regulamentar pesquisas clínicas para garantir segurança e eficácia dos dados, o pesquisador não perder, entre aspas, o tempo dele fazendo uma pesquisa que, ao final, os dados não conseguem comprovar aquilo que ele queria, então a Anvisa regulamenta isso. A Anvisa avalia o protocolo e autoriza a condição dos estudos clínicos de fase 1, 2 e 3, avalia a qualidade e a segurança do medicamento experimental, porque mesmo sendo um ensaio clínico, nós estamos falando de pessoas. Então, o medicamento que está sendo experimentado tem que ser fabricado em condições seguras, em que a gente tenha absoluta confiança que não há contaminação, que não há nenhum tipo de falha no processo que possa pôr em risco a saúde das pessoas que vão ser objeto da pesquisa. E a Anvisa também inspeciona os centros de pesquisa que fazem
esse tipo de ensaio clínico para avaliar se eles estão, né, com as boas práticas clínicas sendo empregadas de maneira também a preservar a segurança das pessoas. Em relação à fosfetanolamina também, eu digo isso só para esclarecer, porque muitas vezes saem informações, não dos pesquisadores, mas às vezes na imprensa sai... a Anvisa foi procurada já, isso aqui é um facsímile de uma ata, por exemplo, 2010, uma reunião que houve, né, na ata está registrado o que foi dito, o que é que era preciso fazer, né, tem que fazer um ensaio clínico, etc. Né? Não existe na Anvisa nenhum protocolo, e também aqui isso foi bastante enfatizado, né? Eu acho que há pesquisas consistentes de fase pré-clínica, há um esforço, até uma solicitação para que sejam realizados ensaios clínicos, de maneira que a gente possa ter isso acelerado, mas no momento não existe nenhuma solicitação de protocolo da Anvisa que dissesse, mas Anvisa, você está com esse protocolo aí há 1 ano e ainda não fez nada. Não existe, né? Nenhum protocolo aguardando registro na Anvisa. O que é que a Anvisa faz, né, e que pode fazer, que está disposta a fazer, e que reiteramos aqui o nosso compromisso? Primeiro, a Anvisa orienta o aperfeiçoamento dos protocolos quando eles são apresentados para avaliação em pré-submissão. Então, tem grupos de pesquisa, senador, que vão fazer um ensaio clínico e pedem à Anvisa uma espécie de consultoria, de orientação, o que nós fazemos, exatamente para que, quando ele submeta ao protocolo, ele já esteja cientificamente adequado. Né? Isso ganha tempo do pesquisador clínico e ganha tempo da Anvisa. A Anvisa pode e fará isso, se for solicitada a qualquer momento, para que a gente possa apoiar o desenvolvimento de protocolos clínicos da fosfetanolamina. A Anvisa orienta o aperfeiçoamento da documentação do registro apresentada também, né? O ensaio já foi feito e precisa de orientação. E por se tratar de desenvolvimento e inovação radical no Brasil, ou seja, preenche 2 critérios de prioridade, né? É um medicamento novo, é um medicamento para uma doença gravíssima como é o câncer, eu não preciso reiterar tudo aqui que foi colocado. Ele terá prioridade na análise, ou seja, passa para o primeiro lugar na fila. Então, sinteticamente, né, isso, e eu já, né, coloco a Anvisa dentro do nosso papel, faremos todo o possível para que dúvidas sejam retiradas, pesquisadores sejam esclarecidos e que a gente consiga fazer os ensaios clínicos e ter um processo de análise deles sendo realizado em condições adequadas. Muito obrigado. Obrigado. Doutor Jarbas, eu só queria consultar